Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos que nos ouvem e que nos assistem através desse canal da Web Rádio Estação da Luz, essa rádio que emite luz viva para todo o planeta Terra. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês todas as quartas-feiras, estudando, a codificação espírita, aprendendo um pouquinho também, e que possamos passar isso para as novas gerações, para as pessoas com quem tenhamos contato, aonde quer que a gente esteja, poder levar a mensagem, poder levar um ensinamento. E é com muita alegria que nós nos reunimos aqui, eu, Alexandre e o Guilherme, todas as quartas-feiras. Alexandre não vai poder comparecer hoje, teve um probleminha de saúde, mas o nosso irmão Guilherme, aí, cheio de energia, chega a estar assim, percebendo uma áurea boa nele e está aqui para contribuir conosco. Estamos juntos, não é isso, Guilherme? É isso, que palavras gentis, muito obrigado, minha irmã. Bom dia, Cristina, bom dia, Tavares, bom dia, ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Semana passou muito rápido, mais uma quarta-feira. E quarta-feira é dia de Filosofia, Ciência e Moral. Este programa que está a cargo da Casa de Caridade Chico Xavier. E como Cristina muito bem falou, todas as quartas-feiras é com muita alegria, com muita disposição, com muita energia, que nós estamos aqui juntos, eu, Alexandre e Cristina. Hoje, infelizmente, só eu e Cristina. Nosso irmão Alexandre amanheceu um pouco dodói, tem que tomar algumas providências, mas estamos aqui firmes, amparados, com toda certeza, pelos nossos amigos espirituais, para que a gente possa levar essa mensagem, levar esse estudo, levar alguma esperança, quem sabe, e a gente também poder aprender mais, poder colocar em prática tudo aquilo que a gente vê aqui, que é para o bem da nossa evolução, que a gente evoluindo, a gente ajuda a humanidade se ajudando e contribui com o mestre nessa tarefa tão árdua, Cristina, de colocar nossos irmãos na estrada da evolução. É isso, então, bom dia. Já temos algumas pessoas conosco aqui. Muito obrigado, Maria Helena, Francisco Paulo, Anderson Laíres e Olga Feitosa. Muito obrigado a todos. E é isso, Cristina. E eu acho que eu já vou aproveitar e iniciar e dar continuidade aqui, já que eu estou com a palavra, e também estou com o nosso exórdio, fazer aqui uma leitura inicial para já ir nos preparando, para a gente já ir se conectando com os nossos mentores, para que a gente possa ter um bom programa com a graça de Deus. Então, posso começar ou você ainda teria mais algum recado, mais alguma coisa a dizer? Não, pode iniciar, sem dúvida. Então, pronto. Então, o nosso exórdio, ele foi tirado do Livro da Esperança. Eu gosto muito desse livro,
É um livro muito bom, da Lavra de Chico Xavier, daquelas mãos abençoadas. É dirigido por nosso grande contribuidor, nosso grande benfeitor, Emmanuel. E a lição de hoje é bastante curiosa, ouvintes, Cristina, porque ela traz um assunto que a gente vê muito comentário sobre ele, sobre dinheiro. Então, esse capítulo é o capítulo 44, que está no Livro da Esperança, Dinheiro, o servidor. Disse-lhe o Senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco, foste fiel. Sobre o muito, te colocarei. Mateus, capítulo 25, versículo 23. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. E Emmanuel, ele faz um comentário sobre essas duas passagens. O dinheiro é semelhante à alavanca, suscetível de ser manejado para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhave da sovinice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas, na luz da fraternidade, é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do entendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução. Todavia, endereçado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização, que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levando almas abatidas que o infortúnio alanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro, repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda à criminalidade e à loucura. Contempla o dinheiro, pensando no suor e no sangue na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que se lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Eita, uma lição muito interessante de Emmanuel sobre dinheiro, porque é muito comum a gente escutar. Eu, muitas vezes, foi até bom ter visto essa lição, digo que o dinheiro é a desgraça da humanidade.
mas muito pelo contrário. Olha o que Emmanuel nos diz sobre o dinheiro. Um servidor, né? Aquele que foi colocado por Deus, que foi inspirado por Deus para servir, ele está a serviço da humanidade. A gente imaginou o mundo atual sem o dinheiro, né? Como é que ele funcionaria, né, sem o dinheiro? Então, antes de iniciar assim, mais esse comentário mais a fundo, eu gostaria de trazer a reflexão um versinho de um conterrâneo meu chamado Patativa do Assaré. Ele é semi-analfabeto, mas de uma lucidez, de um raciocínio, de uma filosofia tão grande, que ele tem uma poesia que fala sobre dinheiro. E eu escolhi um versinho para anteceder aqui o que eu gostaria de dizer. Ele diz assim, ó, dinheiro transforma tudo. Dinheiro é quem leva e traz. Eu nem quero nem dizer tudo o que o dinheiro faz. Apenas aqui eu conto que ele, para tudo, está pronto. Ele é cabreiro e traidor. É carrasco e é vingativo. Só presta para ser cativo, não presta para ser senhor. Então, nesses versinhos, a gente vê o tamanho da capacidade dessa pessoa, desse agricultor lá do interiorzinho do Ceará, falando sobre o dinheiro. Em resumo, é que o Emmanuel diz, ele é uma alavanca que ele pode ser usado tanto para o mal como para o bem. Como ele poderia ser usado para o mal? Pelo egoísmo, por aqueles, né, que querem se apoderar do dinheiro só para ele ter os benefícios que o dinheiro pode trazer, só para ele. Quando, na realidade, o dinheiro ele foi posto para benefício da humanidade. A gente vê aqui que o próprio Jesus, Cristina, ouvinte, ele não condenou o dinheiro, ele falou do rico, daquele que é escravo do dinheiro, que leva a sua vida, faz do seu projeto de vida, né, amontoar, angariar, ter mais, ter mais, ter mais. E existe até um ranking, né, no mundo, né? Quem é mais rico, o ranking dos bilionários. Né? E a gente pode dizer, né, que nenhum deles foi tão rico quanto o Chico Xavier. Então, ele diz aqui que o dinheiro ele é ruim quando você se torna uma pessoa avara, né? Da avareza, você fica com... Dinheiro foi feito para circular, é tipo sangue, dinheiro é uma espécie de sangue, ele circula para o bem de todos. Quando ele é atrelado ao orgulho, ele é o estimulante do erro. Mas a gente vê aqui que Emmanuel, quando ele cita esses 4 tópicozinhos, do que ele é ruim, é bem pouquinho, mas dos benefícios, ele se alonga, ele se estende muito. Então, se o dinheiro ele for usado para o bem da humanidade, ele constrói estradas, constrói hospitais, ele constrói escola, ele financia o progresso, ele financia a ciência. Através dos estudos e através do dinheiro, são descobertos remédios, foi descoberta anestesia, né? Tudo para o benefício da humanidade. Quantos pais de família conseguem um trabalho e, através do dinheiro, conseguem o sustento da sua família? Levam o pão para casa, levam o agasalho. Então, o dinheiro, ele é um bem tão grande. O problema é que nós, seres humanos, temos, através da nossa inteligência, o dom também de desviar, de desvirtuar tudo aquilo que é bom, né? Mas que o dinheiro ele não tem nada de mal. Agora, o rico, aquele rico que quer para ele, que quer juntar só para ele, que trava a circulação do dinheiro como uma espécie de colesterol que impede que o coração bombeie o sangue, que vai servir para todo o corpo. A gente, colocando você como analogia para a humanidade, né? Quando você começa a reter ele para você, aí é que ele se torna realmente um mal. Você faz mau uso do dinheiro, mas que ele, bem usado na fraternidade, na caridade, no desenvolvimento, utilizado para a evolução, quantas inúmeras aplicações benéficas esse servidor fiel, como diz Emmanuel, está aí para nos auxiliar. E como diz aqui o Patativa do Assaré, se nós fizermos do dinheiro um cativo a serviço nosso, e não nós a serviço dele, ele sendo nosso Senhor, ele vai ter todos os benefícios para que ele foi criado.
né, para a nossa evolução, para o nosso progresso, para estimular a fraternidade, o desenvolvimento, né? Quantas pessoas aí que têm muito dinheiro, né, que elas expandem seus negócios, constroem fábricas, indústrias, empregam pessoas e circula tudo, né? Então é isso, né, que a gente tire da mente essa ideia de que o dinheiro é ruim, o dinheiro é a causa do mal. Como o Emmanuel diz lá no final da reflexão dele, né, a pessoa culpa o dinheiro por trás do traficante, por trás do roubo. Não, ali por trás do dinheiro está a pessoa, a inteligência humana, que resolveu usar para o mal. Mas também, né, se ele diz, né, aqui, ó, contempla o dinheiro pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhar, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento. É isso. Cristina, se você quiser acrescentar alguma coisa, com essas reflexões. Não, só dizendo, repetindo, né, o que você colocou aí, que, como diz esse poeta, né, Patativa, ele serve apenas para ser cativo e não senhor. Então, quantas pessoas se veem escravizadas, aprisionadas ao dinheiro, à fama, ao poder que o dinheiro traz para si. Então, ele não serve para ser senhor, ele é para ser cativo, é para o nosso bem, para o nosso benefício, para que a gente possa utilizar para o progresso da humanidade. E não para ele ser senhor dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Não é isso? Foi muito bem colocado esse tema por você e trazer essa poesia popular, né, para que a gente possa contribuir com a reflexão do estudo que você trouxe, desse tema tão bem colocado. Agora você faz a prece, né? Exatamente, né? E é como diz Emmanuel, né? Ele é um servidor fiel, está pronto para nos servir. Basta que a gente saiba utilizá-lo corretamente, né? Então vamos para a nossa prece, vamos acalmar nosso ânimo, serenar nosso espírito, fechar nossos olhos materiais e nos conectar com o Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis de raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixe assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriquece o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiastes, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruidosa distração. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que assim seja.
E assim seja, meu irmão. Então, vamos para o Evangelho dessa manhã, que ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Pedis e obtereis. E tem o título Eficácia da Prece, Ação da Prece. E diz o seguinte para nós: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus todas as nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. E mais adiante ele diz: tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar e seguir por uma tal vereda que se apresenta à sua frente. Então, por um movimento maquinal, ele reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma estação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se, se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem, ele dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive de viver. Tomado a vereda à direita ao invés de à esquerda. O acaso, algumas vezes, serve-nos verdadeiramente bem, quando me felicito pela minha coragem e não por ter me deixado abater. Mas a prece é uma invocação. Por ela, um se coloca em comunicação mental com o outro ser ao qual se dirige. Ela tem o poder, por objetivo, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessas circunstâncias, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo, na atmosfera. Este fluido recebe um impulso de vontade, e o impulso é o veículo do pensamento. Como o ar, o veículo do som, como a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de encarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou. Assim como afasta de si os males que atrai por sua própria falta.
Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos, ele tem o direito de se lamentar ou não, se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, ele vem falar para nós da eficácia da prece, da ação da prece, pela transmissão do pensamento. E nós estamos estudando o passe, né, o serviço dos passes, que é exatamente isso, a imposição de mãos com a ação do pensamento, que transmite a energia, como ele mesmo diz aqui, a doutrina espírita vem fazer compreender a ação da prece e do passe, através da transmissão de energia, pelo pensamento. Eu tenho a vontade de fazer, de atender, e transmito os melhores pensamentos de cura, de saúde, de benevolência para aquela pessoa que está ali diante de mim e que precisa, e que está precisando, né? Está necessitando desse ânimo novo, de renovar um pouco aquilo que está tão adormecido nele. Então, ele vem através desse texto nos mostrar que, para aquele que acredita na prece, eleva seu pensamento a Deus e faz a prece no momento da dificuldade e recebe a resposta e tem a resposta, no momento seguinte se curva a Deus e diz obrigado, Senhor, pela oferta recebida, né? Em agradecimento àquilo que recebeu. Mas para aquele que não acredita na prece, vai dizer, ai, que bom pensamento que tive, que sorte que eu tive de fazer tal escolha ou tal escolha, e agora está assim. Então, não sabendo ele que por trás daquela escolha, daquele movimento, daquela ação que lhe foi concedida, está toda a espiritualidade, todos os espíritos que acolheram o seu pedido e que abriram as portas para que aquilo pudesse acontecer. Então, o Espiritismo vem, né, a doutrina espírita, nos orientar como utilizar a nossa boa vontade e o pensamento como fonte de cura para nós mesmos e para os outros, através dessa transmissão de energia. E onde que eu busco essa energia? A energia que todos nós recebemos quando nascemos, né? O nosso termômetrozinho de vida, fluido vital, junto com a energia do fluido cósmico universal, que comanda tudo no universo, que tudo cria e que tudo transforma. Não é isso, Guilherme? Exatamente, é uma lição muito boa, né? Porque combina perfeitamente com o que a gente está estudando e também ela desmistifica, né, o preguiçoso, né? Porque não existem palavras mágicas, não existe mágica na criação divina, existe tudo uma coisa natural, né? E aquele que achar que vai ficar deitado pedindo, ele vai obter, ele está muito enganado, né? Porque aqui está subentendido, né, Cristina, que o pedir significa você estar fazendo a sua parte também, né? É aquele que está fazendo a sua parte, que está tentando fazer o melhor, com toda certeza ele vai obter a ajuda, né, do mundo espiritual, né? Então Isso nesse mesmo. sentido, né? Não é que aquelas palavras mágicas, meu Deus, aí eu vou conseguir tudo aquilo que eu quero de mão beijada, sem nenhum esforço. Lê do engano, né? Faz a tua parte, que o céu te ajudará. O mestre também disse. Né? Isso mesmo. Então, meus irmãos, feito as leituras, né, já com a alma calma, tranquila e abastecida com a palavra de Jesus, vamos dar continuidade, né? Hoje eu acho que a gente conclui esse tema, né, o Capítulo. serviço dos passos, exatamente, esse capítulo 17. E nós estávamos, como sempre, né, recebendo uma resposta de Hilário, que é muito perguntador, e diz o seguinte, ficamos nesse slide. Utilizamos-nos dos recursos aos nossos alcances e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado
demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata expansão dos intestinos. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco, quer dizer, o duto formado pela junção dos canais hepáticos e císticos, e que vai ter até o duodeno, interdito, facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-se a impressão, a interícia, que é a coloração amarela nos tecidos, né, e nas secreções orgânicas. Então, mostrava indiscutivelmente. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma interícia complicada. Nasceu de horrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu remitente hepatite, da qual a interícia é a consequência. Então, como a gente vê, nós mesmos, né, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, nós adoecemos o nosso próprio corpo. E aqui André Luiz Hilário está acompanhando uma casa espírita onde acontecem os serviços de passe, e o espírito Conrado, né, que é da espiritualidade que está orientando o trabalho, ele coloca: observe esse paciente, e indica em que ponto ele pode observar, né? Amplia a visão deles para que eles possam observar os órgãos do paciente que lá se encontra, né? Da pessoa que busca o serviço de passes, e ele percebe tudo isso. Eu achei muito interessante quando ele coloca aqui o ligeiro exame da conjuntiva ocular, porque praticamente não se faz mais isso hoje em dia. Mas quando você chegava no médico para ser assistido, né, para se consultar, ele fazia toda uma ausculta do paciente, a pressão, escutava aqui na frente, nas costas, o pulmão, pedia para você dizer ar, pedia para você falar, para poder ele escutar. E uma das coisas que ele olhava era sempre, baixava aqui, né, a partezinha do olho, e olhava essa parte de dentro para saber a cor que estava. Se tivesse vermelhinho, você estava bem de saúde. Se tivesse claro, estava com uma certa anemia, com uma certa enterícia, com algum problema dessa natureza. E até que a enterícia também, ela se confirma nos exames, né, de você fazer o exame de urina, e a pele fica meio amarelada, você fica como se tivesse, sei lá, comido enxofre, alguma coisa desse tipo, você fica meio amarelo. Então, hoje em dia, isso como o livro e como esses estudos vêm lá de trás, né, hoje em dia já não se faz mais isso, os médicos só consultam ou só receitam alguma coisa pelos exames. Se não tiver escrito no exame, ele praticamente não faz mais essa ausculta ao paciente para perceber essas situações. E aqui ele coloca: observe os órgãos como está, observe o que está acontecendo, e ele vê que está tudo impedido, tudo fechado, tudo congestionado. E quando ele diz: e sabe como foi que ela conseguiu isso? Com irritação, com teve quer dizer, ela teve um desentendimento, né, no ambiente doméstico, e teve um acesso de raiva, de cólera, uma irritação, e se rendeu, deixou o corpo sentir todos os malefícios da ira, da cólera, da raiva, e isso repercutiu no organismo dela, causando uma hepatite e trazendo todas essas consequências. Então, que possamos imaginar, no momento de raiva, se a gente vai ceder a esses impulsos e deixar que o corpo seja dominado de forma a chegar a adoecer desse jeito.
Não é isso, Guilherme? Exatamente, Cristina. Aí você observa, se você observar assim no ambiente onde tem uma pessoa que normalmente é uma pessoa alegre, uma pessoa que alegra aquele ambiente, que traz uma energia boa, você vê. Aí quando você olha para aquela pessoa que é colérica, que com tudo se irrita, que vive irritada, que vive reclamando, né? Então, você vê realmente, né, o poder da energia, o poder do pensamento, o poder, né, de como essas energias podem atingir o nosso corpo. Olha aqui um caso prático, né? E a gente vê, Cristina, que aqui está naquilo que o Evangelho disse. Ela pediu e obteve. Porque com o comportamento dela, ela estava pedindo para ter uma doença. Porque é natural, olha, você, aquela pessoa amarga, aquela pessoa complicada, aquela pessoa que nada está bom, só abre a boca para reclamar, aquela, né? Ele traz, aquilo ali vai transmitindo para seus órgãos aquela amargura, aquela coisa. É por isso até que, por exemplo, eu hoje, faz muitos anos, Cristina, que eu não assisto jornal. Porque jornal, ele só trata desse tipo de coisa ruim, de bomba, de desastre, de morte, de assassinato. Não traz uma notícia assim que se olhe, existe uma pessoa em tal canto que está ajudando tantos velhinhos, tantos anciões. Muito pelo contrário, quando tem um ajudando, aparece sempre a notícia que tem alguém querendo prejudicá-lo. Então, Isso. isso aqui a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que a gente pode estar pedindo uma doença. E a gente vai ver aqui, que mais no próximo slide talvez, que ela saiu bem aliviada. Por quê? Por causa daquele ambiente que ela encontrou lá na casa espírita e principalmente na sala de passe, né? Naquela luz agradável, daquelas pessoas que tinham se preparado para esse tipo de trabalho, tem condições de amenizar o poder tóxico dessas energias que ela estava com ela. Mas que se ela, recebendo esse benefício, não trabalhar esse lado dessa cólera, dessa irritação que ela tem com facilidade, logo ela não vai adiantar de nada. Ela vai ter o alívio, mas vai voltar tudo de novo. Né? Isso mesmo. Então, seguindo aqui, ele diz: e como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fonte da médio, quer dizer, a mão, né, direita, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Eu gostaria de colocar aqui um parêntese, porque muitas vezes a gente ouve de algumas pessoas que não estudam os passes, não estuda, não tem um conhecimento mais aprofundado, que diz, para você aplicar um passe, não precisa da imposição de mãos, não precisa movimento nenhum. Você simplesmente, pela ação do pensamento, você faz isso. Sim, em algum caso, isso é você fazer uma prece pela pessoa, é diferente de você aplicar um passe. Quando você faz a prece, o seu pensamento é direcionado para aquela pessoa e há uma ligação energética, uma transmissão de energias benéficas para aquela pessoa. Mas a ação do passe, nós estamos vendo aqui no livro de André Luiz, pelo Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, onde ele diz: Conrado, o espírito, impondo a destra, que é a destra, a mão direita, sobre a fonte da média, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Então, o espírito aqui inspirou a médium como fazer o tratamento, como fazer o passe naquela pessoa que estava lá precisando ser auxiliada. Notamos que o corte... Cristina, eu gostaria também só de comentar também, isso tudo que você falou, muito importante, e também que a gente entenda que nós estamos estudando serviço de passes. Né? Porque o passe não é aquele ato de você impor as mãos, não. O passe, ele está dizendo, é eu me colocar em condições de que a energia passe por mim. A energia do mundo espiritual, aquela energia do benfeitor que está organizando o trabalho da casa, ela passe através de mim. Essa é a maneira, né? Através da imposição das mãos, né? Que isso ocorre. Por isso que tem passe. O passe não é o ato de eu estar lá e fazer, não. O passe é o médio
está em condições de ser o transmissor de que aquela energia passe por ele, né? E chegue até a pessoa beneficiando. Então, seguindo, notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente, que nos acompanhava solícito, e indagou: Nossa irmã estará curada? E ele disse: Isso é impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. E em que base se articula semelhante processo de cura? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês Mas sabem. viu, Cristina? Só um parentezinho aqui também, para ilustrar isso aqui, né? No Nosso Lar, por exemplo, no filme, que assistiu o filme Nosso Lar, quando o André Luiz foi acolhido, né, no hospital lá do mundo de Nosso Lar, Lísias, ele fez esse procedimento. Ele estava com órgãos espirituais, né? Os órgãos espirituais do perispírito, bastante comprometido. E a gente viu exatamente ele aplicando um passe, aquela transfusão de energia, mas ele não ficou bom da primeira vez, né? Porque Sim, também ali dependia dele ir trabalhando também, e se melhorando e se ajudando, né? Então, exatamente. aquela cena lá ilustra bem isso aqui, né, que está sendo dito dessa parte. Isso mesmo. Se você leva 10 anos construindo uma doença, não vai ser com uma dose de remédio que você vai curar. É Exatamente. necessário você ter um tempo também para que seu organismo volte a se restabelecer. E continua. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontra-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovamento e tudo se modificará conosco. Então, mais uma vez, a ação do pensamento agindo sobre o corpo, agindo sobre toda a transformação, né? Porque ele disse, é a célula que está doente, é o processo que está ali complicado, e que não vai ser uma dose de remédio que vai curar, mas um tratamento vai atenuar muito o problema, e com a ajuda do paciente, né? Porque se o paciente não ajudar também, a espiritualidade sozinha não pode fazer tudo. Você tem o É seu igual, livre-arbítrio, suas é, escolhas. exatamente, igual o alcoólatra, por exemplo, que é recebido no hospital já com o fígado bem danificado, aí tem aquele tratamento, fica ali meses e meses e meses ali, sai bem melhorado, né? Mas a primeira coisa que ele faz é procurar um bar de novo. Se ele não mudar, não adianta, né? Então, é por isso que tem aquela chamada reforma íntima, né? Você tem que mudar a sua vibração, mudar a sua maneira de encarar a vida, de encarar as pessoas, para ter um pensamento mais de harmonia, de fraternidade, de indulgência, de bondade, né? Irradiar coisas boas, porque coisas boas atraem coisas boas. Se você insistir, né? Como ela era uma pessoa colérica, então você já coloca tudo a perder, né? Isso Tem que mesmo, melhorar, tem que repensar a maneira de viver. isso mesmo. Então, na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que as servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Sim,
desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. Neste caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização. E a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter. E, à vista disso, despedimos-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. Então, esse foi o trabalho de serviço de passes, né? Mas que está descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, que a gente está estudando, a observação feita por André e Hilário, acompanhado dos espíritos Áuleos e Conrado. Mas eu gostaria de acrescentar algumas coisas hoje sobre o passe, retirada do livro Atendimento Espiritual. Deixa eu botar aqui. Atendimento Espiritual pelo passe, certo? E também do livro Cure-se pelo passe, pelos passes, de Jacó Melo, e que diz o seguinte para nós, e que vocês vão compreender de uma forma assim, bem tranquila. O conceito de passe esteve por tradição relacionado ao de cura. Cura obtida por meio da transmissão de energias magnéticas ao doente ou necessitado de auxílio. A Organização Mundial de Saúde, em sua Constituição de 1948, ela diz: saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. A doutrina espírita ensina, por sua vez, que a doença é sempre reflexo de certas ações cometidas pelo espírito nas inúmeras reencarnações. E Emmanuel diz para nós, aconselha a necessidade de removermos as causas geratrizes das enfermidades do corpo e do espírito pela auto-evangelização. E diz o seguinte, está no livro Segue-me, no capítulo A Cura Própria, onde Emmanuel escreve: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do Reino Divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, tudo está na nossa forma de pensar, de agir, de sentir, na forma como a gente se comporta. O passe existe, é uma transmissão de energia, mas se a gente não mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nem os remédios que você compra na farmácia vão te curar. É só apenas um paliativo. A reforma precisa estar dentro de você, a cura precisa vir de dentro. Não é isso, Guilherme? Exatamente. Cristina, e parece que Tavares ele está querendo participar, ele já entrou aqui umas 2 vezes e voltou. Tavares, ele não está no computador, não. Ele informou que não estava no computador. Tá certo. É porque eu vi surgir aqui, eu pensei que ele estava querendo. Pois é, Cristina, então é como você estava falando, né? E ele vem dizendo aqui atrás, né? Nesse estudo, né? A nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, ela está muito relacionada. E veja bem, né? Isso tanto da parte do passista como da parte do doente. Se o passista também não estiver com bons pensamentos, se não estiver em harmonia, se não estiver em equilíbrio, se ele não estiver consciente da responsabilidade, da importância daquele trabalho, né? Se ele não estiver pronto para doar boas energias, se ele não estiver
totalmente em conexão, né, com os espíritos, aos benfeitores, ele também não vai conseguir realizar um bom trabalho e o passe não vai ter o efeito tal como o medicamento, a pessoa que nos ajuda, também não vai servir. É muito importante também que o médium esteja em perfeita saúde, né, com a mente muito bem preparada e equilibrada para esse trabalho tão importante, né? Isso. E diz aqui nesses livros que no Antigo Egito, na escola de Alexandria, hebreus, egípcios e gregos utilizavam a imposição de mãos nos enfermos, seguindo os critérios iniciáticos da época. No Velho e no Novo Testamento, há inúmeros relatos de curas, como a ingestão de água magnetizada, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 e 11. O que é essa água magnetizada que a gente usa na casa espírita? A água fluidificada. Então, a ingestão de água magnetizada, fluidificada para a cura. A imposição de mãos, que está em Deuteronômio, capítulo 34, 9 a 12, e em Mateus também, capítulo 8, de 1 a 3. Na Idade Média, lá pelo 476 depois de Cristo, a despeito da terrível perseguição aos médios, sobretudo desenvolvida contra as mulheres portadoras de mediunidade de cura, denominadas de bruxas, o alquimista Paracelso, em 1493, já difundia o poder e os benefícios do magnetismo, né, do passe, da transmissão de energia. Na Idade Moderna, em 1453 a 1789, o médico alemão que Alexandre se referiu no encontro passado, Mesmer, tornou-se figura de destaque pelos estudos e divulgação da aplicação de passes magnéticos. E na Idade Contemporânea, aos estudos e experiências acadêmicas do parapsicólogo estadunidense Joseph Banks, demonstram que a mente pode agir sobre a matéria, modificando-a e, inclusive, produzindo efeitos curativos. E não poderia deixar de ser a doutrina espírita, a partir de 1857, explica e utiliza os fluidos magnéticos espirituais como instrumentos de auxílio espiritual, esclarecendo, contudo, que as entidades deixarão de existir quando o espírito estiver curado. Então, todas as doenças não estão no corpo físico, e sim no espírito. A gente traz para o corpo físico as doenças que estão no espírito. E tem algumas explicações, né, falando sobre os passos que eu coloquei, e que os passos são movimentos com as mãos feitos pelos médios passistas, dos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Os passos espíritas são uma imitação dos passos hipomagnéticos, com a única diferença de contarem com a assistência invocada e sabida dos protetores espirituais. E onde que se aplicam os passes? Nos centros de força. É por isso que existem os cursos de passe para orientar como é que deve ser essa aplicação dos passes. Nós sabemos que nós temos pontos de força em diversas partes do corpo, como quando você recebe um tratamento de acupuntura, ele vai em determinados pontos para aliviar a tensão, para melhorar a dor, aquilo que você está sentindo. E na casa espírita, se aplica os passos nestes pontos de força, que é no centro da cabeça, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, que fica na altura do coração, o esplêndico, que fica aqui na altura das costelas, o gástrico no centro, na altura do umbigo, e o genésico, que é a parte do sexo. Então, por isso existem os cursos de passe com orientação de como fazer esse movimento,
e em que pontos aplicar. E muitas vezes a gente vê em alguns casos, as pessoas começam a aplicar o passe de cima e depois voltam com a mão de baixo para cima. E nós aprendemos nos cursos que isso congestiona as energias, porque as energias têm todo um sentido de fluir. Então, na hora que você chega num rio que está correndo da direita para a esquerda e você aplica da esquerda para a direita, você está fazendo o efeito contrário. Então, assim como as energias, como esses centros de força são vórtices que trabalham com a energia circulante ali. Então, é necessário compreender, saber o que está fazendo para trazer o benefício àquele a quem desejamos atender e àquele que busca o auxílio, né, do passe no momento que chega na casa espírita. Não é isso, Por isso, Guilherme? né, Cristina, que o benfeitor, na hora que ele estava ajudando a senhora lá que estava doente do fígado, né, ele começou a transmitir energias, impor as mãos na cabeça da médium, né? Para que a Exatamente. energia. Isso tem que ter um sentido próprio, né? Tem que ter, né? Tem que ter todo. Não é ao léu, podia ter diretamente, não. Né? Mas tem que começar por essa sequência, né? Tem todo um esquema, né? de Exatamente. energias, de pontos de força que tem que ser ali indo sendo ativados um após o outro naquela sequência para que funcione perfeitamente, né? Muitas vezes não é só a boa vontade que vai resolver o problema. A boa vontade é um dos princípios importantes. Mas, assim como a gente falou lá no início, para você fazer um curativo bem feito, como enfermeira, você precisa conhecer as técnicas, saber qual é o material que você vai utilizar, de que forma você vai botar aquele curativo. Uma mãe inexperiente como eu, que não sabia que meu filho era alérgico a esparadrapo, botei um curativo deste tamanho no joelho dele, com esparadrapo, e o menino começou a gritar: tá doendo, tá doendo, tá doendo. E eu: não, calma, vai ficar bom. E quando eu fui ver, que eu fui tirar o esparadrapo, aonde estava o esparadrapo provocou uma queimadura. O machucado ficou maior ainda. Então, é necessário um curativo com micropore ou com um esparadrapo antialérgico, para que eu faça Material higienizado devidamente, né? exatamente, para que eu faça esse atendimento perfeito, eu preciso conhecer o material e as técnicas de fazer. Eu não posso fazer de qualquer jeito, porque eu vou piorar a situação. Como eu piorei o machucado, como André Luiz tentou aplicar um passe com as suas energias deletérias e piorou a paciente. Então, é necessário que a gente se prepare e saiba o que vai fazer. Não pode fazer assim de qualquer jeito. Não é isso? Exatamente. E nós já estamos quase chegando aqui no final, né, Cristina? Vamos continuar, né, para a gente ver se a gente. Isso. Então, a gente não leu aqui. Nosso agir e nosso pensar desequilibrados fazem surgir desarmonia nos centros de forças que, para se restabelecerem, carece de reestabelecimento do seu portador. E isso não se dá pelo simples acionar de uma chave chamada ativação dos centros de força, e sim pelo reequilíbrio do campo que gerou o defeito. E disso todos temos plena convicção. Não será pelo um simples passo que resolverá, nem mesmo uma oração balbuciada pelo reflexo condicionado apenas de se juntarem palavras. São os passos e as preces vinculadas intercessórios, medicamentos, reparativos complementares, que, embora dos mais úteis e diríamos indispensáveis, não são a base real do reequilíbrio e da reharmonização dos centros de forças, a qual, se é necessária a reforma moral. Porém, carregar a própria cruz sem blasfêmia, sem alvoroço, sem temeridade. Reharmonizar os centros de força, portanto, é reformar-se moralmente, agir de maneira cristã em todos os momentos da sua vida. Então, você está com as suas energias, seus centros de força desorganizados e você vai numa casa espírita,
a espiritualidade que ajuda e orienta os trabalhos daquela casa, principalmente a espiritualidade que estiver agindo e atendendo o momento que passe, ele vai perceber, vai orientar o médium através da intuição, como a gente bem viu, ele faz a intuição ao médium através da transmissão de pensamento, para que o médium concentre a mão, ou faça um dispersivo, ou uma doação maior de energia em determinado ponto que você está precisando. Esse é o primeiro atendimento. Mas isso só não vai ser suficiente se você não fizer uma mudança, se você não mudar seus pensamentos, suas atitudes, a forma como você encara os problemas, não deixar que aquilo chegue em você com tanta intensidade ao ponto de lhe adoecer, porque tem muita gente que tem mal súbito, parada cardíaca, desmaio, simplesmente por situações de uma má notícia, quebrou a empresa, perdeu dinheiro, não está falido, uma desarmonia conjugal, um conflito familiar. Você deixa o problema chegar com essa intensidade e chega a cortar todas as suas energias, a realmente você chegar a desencarnar. Então, é preciso que a gente tenha um controle muito grande com relação aos nossos sentidos, às nossas emoções, e como a gente deseja se manter saudável. É isso, Pilhar? Exatamente. E assim a gente conclui, né, o capítulo 17, Serviço de Passe, lembrando que o passe é tão importante, né, que nessa obra fantástica de André Luiz, né, ele mereceu um capítulo especial só sobre passe. Né? Exatamente. E onde ele indica, mostra para a gente a conduta do médium, a conduta do paciente, para que o passe possa funcionar direitinho, tem que ter a participação de cada um da melhor maneira possível. O médium que vai aplicar o passe não pode ser qualquer um, ele tem que estar tranquilo, ele tem que estudar, ele tem que também evoluir, ele tem que ser uma pessoa boa no ambiente que ele está, para que ele possa ser capaz de transmitir energias boas também. Né? Ele tem que estar imbuído daquele desejo de ajudar, daquela vontade de praticar a caridade, de não achar que isso é uma coisinha qualquer. Se ele assume aquele compromisso de ser um passista do centro espírita, ele tem que ter a disciplina, tem que ter a responsabilidade, ele tem que ter os cuidados necessários no dia, porque não é à toa que André Luiz trouxe um capítulo especial sobre isso. E ele também nos mostra, né, como as energias deletérias produzidas por nós mesmos são capazes de afetar o nosso corpo físico. Porque, como você muito bem falou, né, o corpo físico reflete o corpo perispiritual, né? Tudo aquilo de que o espírito está doente, ele consegue repassar para o corpo, externar para o corpo, e todos aqueles reflexos. Então, realmente, como diz lá no prefácio do livro, energias, ondas, mente, tudo isso é importante, é muito bom estudar, porque está tudo interligado, né, Cristina? Isso e é um capítulo muito bom, muito importante, muito bom que a gente saiba, né, dos benefícios, dos cuidados e da importância do passe. Isso mesmo, isso mesmo. E chegando, né, ao finalzinho do nosso programa de hoje, encerrando esse tema, nós queremos agradecer a presença de Maria Helena, Francisco Paulo, meu querido, Anderson Laíris, Olga Feitosa, Maria do Socorro, minha amiga do coração, e todos aqueles que estiveram e não se manifestaram aqui, né, não colocaram para que a gente possa perceber. Mas... Cristina, antes de você partir para a nossa peça, só para dizer que o passe, pelo menos para mim, ele é tão bom que quando eu vou assistir uma reunião pública que tem evangelho-terapia, se você, pelo menos para mim, não passa pela sala de passe, é como se tivesse faltado alguma coisa. Quando você passa por ali, como você já está ali naquele ambiente preparado e tudo, que você recebe o passe, você tem uma coisa tão boa, né? Uma energia tão boa, você sai dali tão leve, né? Que realmente, para mim, se eu for e não tiver um passe depois, faltou alguma coisa. É muito bom poder ouvir, né? Saber isso, quando a gente aplica o passe em alguém, a pessoa lhe diz, olha, eu me senti muito bem, me senti melhor.
Então, a gente, naquele momento é que a gente tem a confirmação que eu estou fazendo, que eu estou no caminho certo, eu preciso me manter assim para poder transmitir essa energia boa. Então, que possamos estar aqui, né, na próxima quarta-feira, vai ser assunto novo. Não vou dizer o título para vocês ficarem assim bem curiosos de estarem aqui conosco. E vamos encerrar hoje com com a prece de Cáritas, né? Opa, muito bom. Muito excelente. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e dizer: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja, meus irmãos, e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. É isso, Guilherme. Exatamente. E depois dessa prece, acabei de receber um passe. É mesmo, essa prece é um verdadeiro passe. E lembrando a vocês que quarta-feira, já estaremos aqui, se Deus quiser, estudando um novo assunto. Novo. O assunto novo. Exatamente. Muito obrigado a quem esteve conosco e a quem, porventura, poderá um dia ver esse programa de hoje. Espero, né, que, se alguém estiver precisando de alguma coisa que a gente disse hoje, que esse programa chegue até ele. Né? Isso mesmo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.